A nossa próxima palestra é o poder dos micro-organismos na agricultura, como a genética do solo pode impactar na produtividade. Nosso palestrante, Eduardo Balsanelli, ele é sócio e diretor da Go Genetic, pesquisador e diretor de inovação da Go Genetic. Para ele não tem pergunta sem resposta. Responsável pela área técnica da empresa, Eduardo vive mergulhado em inovação e pesquisa, com formação em biologia molecular no núcleo de fixação biológica de nitrogênio. Ele é responsável pelo desenvolvimento da plataforma de análise genética do solo e pela criação de índices de risco de doença de solo, levando em conta os aspectos biológicos. Então, com vocês, o nosso palestrante, Eduardo Balsanelli. Obrigado, boa tarde, pessoal. Obrigado novamente pelo convite de apresentar para vocês um pouquinho do que a gente está desenvolvendo para análise de solo. Então, meu nome é Eduardo, sou da Go Genetic Agro. Eu sou biólogo, não sou engenheiro de formação, mas durante todo o meu doutorado, desde a iniciação científica, mestrado e doutorado, eu trabalho com micro-organismos e interação desses micro-organismos com o solo. Eu trabalhei muito com interação entre azospirilo e milho, rhizóbio e feijão e bradyrhizóbio e soja. E durante todo esse tempo de pesquisa sobre a ação desses micro-organismos na agricultura, foi que a gente foi percebendo algumas demandas de mercado de como entender, como melhor usar esses micro-organismos, não só esses dois, mas diversos outros, para conseguir melhorar a produtividade. Então, eu sou fundador da Go Genetic, empresa de genética que trabalha desvendando essa informação genética do solo. Então, o tema da palestra é utilizar a genética do solo, né, para aumentos de produtividade. Mas o que a gente entende por genética do solo? Quando a gente está falando de genética do solo, a primeira coisa que a gente pensa em genética é o DNA do ser humano, o DNA da planta. Quando a gente está falando do solo e genética, a gente está falando dos micro-organismos. Então, ali os bactérias, fungos e todos os outros micro-organismos que são encontrados nesse solo. E a gente consegue verificar, então, qual que é a composição de DNA desses micro-organismos. Então, conseguir identificar, saber quem são eles, qual a quantidade deles, o que eles estão fazendo ali no solo. Então, quando a gente está falando de micro-organismo, eu comentei brevemente dos dois micro-organismos que eu trabalhei, que seriam bradyrhizóbio e azospirilo, que são micro-organismos que a gente conhece, aplica ali quase sempre. Mas tem uma infinidade de micro-organismos nesse solo. E o principal ponto da gente entender como funcionam esses micro-organismos, o que eles estão fazendo lá, é conseguir mapear esses micro-organismos, saber o que eles estão fazendo e utilizá-los, conseguir alterar manejo utilizando esses micro-organismos. Então, eu comentei dos dois micro-organismos ali, falando especificamente de bradyrhizóbio, é um exemplo que a gente trabalha muito e sabe muito há muito tempo já utilizado. Então, desde a década de 70, na agricultura brasileira, já se é utilizado o bradyrhizóbio para inoculação de soja. E esse é um dos grandes diferenciais da soja brasileira. A competitividade internacional dela se dá justamente pela aplicação desse micro-organismo. E pela aplicação dele, a gente economiza muito em fertilizante nitrogenado. Então, a gente quase não precisa utilizar fertilizante nitrogenado porque usa esse micro-organismo. Então, aqui só uma notícia mostrando a capacidade desses micro-organismos de um exemplo só. E aqui nesse gráfico, a gente traz os dados ao longo do tempo do crescimento desses micro-organismos. Então, o exemplo que eu dei agora de bradyrhizóbio, no ano 2000, tinham 2 produtos no mapa cadastrados, apenas 2 micro-organismos. Hoje já tem mais de 500 produtos cadastrados. Isso dá uma ideia da gente o quanto a complexidade desse mercado de microbiologia do solo aumentou. Então, quando a gente tinha um produto para soja que aumentava a produtividade,
lá desde os anos 70, mas aqui mostrando desde 2000. Hoje em dia a gente tem mais de 500 produtos que não só atuam para aumentar a produtividade em questão de fornecimento de nitrogênio, mas também protegendo como biodefensivos. Então, alguns exemplos mais diversos dessas aplicações, a gente tem, por exemplo, o tricoderma, que é utilizado em várias aplicações como defensivo para proteger contra doenças causadas por outros fungos. Temos ali bacilos subtilis com serenade, que é também largamente utilizado como fungicida. Temos nematicidas como bacilos amilocefáceis e vários outros. Então, diversos produtos com diversas aplicações, todas elas atuando como um substituto a agroquímicos, sejam fertilizantes, sejam defensivos, e que aumentaram, então, enormemente ao longo dos anos em questão de número, questão de complexidade e em questão de aplicações. Então, a gente tem um quadro bem complexo. A gente tem centenas de produtos com centenas de aplicações, mas como que a gente consegue utilizar, como que a gente consegue direcionar o manejo com toda essa informação? Então, nosso principal problema aí nessa história é informação. Saber o que está embaixo da terra, saber que micro-organismo que está lá, e saber se aquele solo ele tem algum risco para desenvolver doenças, se ele tem uma comunidade de micro-organismos que está propensa a induzir a produtividade. Então, nosso principal problema que a gente enxerga é saber exatamente o que está embaixo da terra. Aqui eu gostaria de traçar um paralelo. Então, por exemplo, enquanto engenheiros, se vocês querem preparar um solo para o próximo plantio, a primeira coisa que vocês fazem para saber se vocês têm que mexer alguma coisa naquele solo seria uma análise físico-química do solo, para determinar, eu tenho que alterar o pH, eu tenho que melhorar a adubação, eu tenho que fazer algum manejo dessa forma. E para biológico? E para doenças? E para inoculantes? O que eu tenho que fazer? Como que eu tomo essa decisão? Então, o que eu vim mostrar hoje para vocês e compartilhar é justamente uma tecnologia, uma aplicação que traz essa informação, que traz qual que é o perfil do meu solo microbiologicamente e como que eu consigo, a partir disso, traçar um manejo, seja para risco de doença, seja para a fertilidade desse solo. Então, aqui a ideia que eu gostaria de mostrar para vocês é como desvendar essa genética do solo, como identificar, mapear e entender esses micro-organismos que estão lá naquele solo, para saber não só quais os micro-organismos estão lá presentes, mas entender o que significa ter essa presença ou essa ausência desses micro-organismos. E agora eu peço licença para vocês para mostrar uma forma de entender essa genética do solo bem simples, bem direta, mas que é, por exemplo, a forma quando minha família pergunta o que se faz no dia a dia, o que se trabalha. Fala, é assim que eu explico para eles o que eu trabalho, como que eu faço. Então, se a gente usar uma analogia à peça de Lego, se a gente pegar e olhar o solo e tentar entender o que tem de micro-organismo lá, a gente tem peças de Lego espalhadas. Então, se a gente imaginar sequenciamento genético, utilizar sequenciamento, utilizar a genética do solo para entender, se tiver só a genética do solo, a gente tem peças embaralhadas, só nenhuma informação propriamente dita. Mas com essa informação a gente já consegue encontrar o DNA dos micro-organismos que estão lá no solo. Então esse é o primeiro passo, a gente tem peças embaralhadas. No segundo passo, se a gente organizar um pouquinho e classificar essas peças, então se a gente pegar esse DNA e conseguir organizar um pouquinho, a gente já sabe determinar quem está lá, quais são os micro-organismos que estão lá. Então nessa segunda etapa, nessa etapa aí, a gente consegue organizar esse resultado para entender quem está lá. Mas ainda não é muito útil. A gente tem peças organizadas, mas não funcionais. Então, numa outra etapa, a gente consegue organizar um pouco melhor essas peças, que no caso seriam os micro-organismos, e entender, classificá-las de acordo com função. Então, aqui uma palavra-chave aqui é saber as funções dos micro-organismos. Então, a gente já tem algo um pouco mais construído. Mas o nosso objetivo, quando a gente pega as pecinhas de Lego, não é simplesmente separar por cor e deixar empilhadinha. É, por exemplo, construir uma casa. Então, a última etapa seria construir alguma coisa com essas peças de Lego, seria contextualizar, conseguir tirar alguma informação e tomar uma decisão de manejo a partir disso. Então, nesse quesito de contextualização,
a gente tem uma somatória que é extremamente importante. Determinar essa biologia do solo pela análise genética, aliar isso com conhecimento agronômico para aí sim tomar uma decisão de manejo. Então, nesse ponto que a gente tem ali uma casinha construída, um carrinho construído. Então, tendo essa ideia de como funciona com peças de Lego, de montagem desde as peças embaralhadas até a gente construir alguma coisa com as peças, para entender a genética do solo é exatamente esse princípio. Então, eu vou dar alguns exemplos de como contextualizar, como construir isso com genética do solo. Esse é o resultado de sequenciamento, quando a gente põe e obtém a sequência do DNA obtido a partir desses micro-organismos do solo. Então, aqui na figurinha do lado, vocês conseguem ver, tem sequências de letras, códigos, sequência de qualidade, nada informativo. Mas isso daqui, a gente já consegue ver que são umas pecinhas para a gente conseguir identificar quais são os micro-organismos que estão lá. Então, a segunda etapa, que seria utilizar essa informação um pouco mais organizada, a gente já consegue tabelar, a gente já consegue saber. Eu tenho nessa amostra, por exemplo, aqui mostrado vários fungos, então aqui os fungos identificados naquela amostra de solo. Então já tem uma informação um pouco mais direcionada. Seria uma tabela da taxonomia desses micro-organismos, bactérias e fungos que foram identificados nesse solo e a proporção que eles estão lá, né, uma quantidade deles. Mas mesmo assim, isso daqui é ainda muito complexo, não traz uma informação prática que eu possa utilizar. Então o próximo passo seria contextualizar isso para identificar a função. Então, entre todos aqueles micro-organismos que eu identifiquei, eu vou ver o que tem mais interessa. Então, um critério que interessa muito para a gente que trabalha com agricultura é fitopatógeno, é risco de doença. Então, aqui tem o exemplo de uma lista dos fitopatógenos identificados a partir daquele DNA, a partir daquela genética do solo. Isso já é bem mais informativo, então a gente já consegue ver quais potenciais patógenos estão ali, que doença que ele poderia causar, e em quais tipos de cultivares e plantas que eles poderiam. Mas mesmo assim, é só uma lista, é só uma informação ainda que não tem um contexto com todo o contorno do solo. Para dar um contexto do solo, já que a gente está falando de fitopatógeno, vamos falar qual é a possibilidade, qual é o risco desse fitopatógeno realmente vir a causar uma doença no meu plantio. Então aqui nesse gráfico eu mostro como um exemplo, se foi identificado nesse solo a presença de Rhizoctonia ou Pterophomus humeris, eu posso ter uma amostra de solo, por exemplo, que esse patógeno foi detectado, então eu não tenho o risco da doença, mas eu posso ter uma amostra de solo que esse risco foi detectado, que esse patógeno foi detectado, então ele está lá naquele solo, e além de ele estar naquele solo, tem outros fatores que a gente analisa na mesma análise genética do solo para ver se ele está sozinho e tem esse risco de vir a causar a doença naquele solo. Portanto, dessa forma a gente tem, aí sim, né, com essas pecinhas de Lego, a gente partiu lá da pecinha do DNA desconstruído, DNA não interpretado, entender quem está lá, transformar esse DNA em informação, e agora transformar essa informação de que o patógeno está lá, numa informação de que ele tem o risco de causar doença pelo entorno dele, por todos os outros micro-organismos identificados junto com ele. Para tirar esse passo a passo do Lego para uns exemplos mais pontuais, específicos, vamos dar alguns exemplos de campo que a gente obteve em algumas análises. Seguindo esse mesmo exemplo da Rhizoctonia, quando a gente fala de Rhizoctonia e tombamento por Rhizoctonia, a gente sabe que esse patógeno é um habitante do solo, tem muito hospedeiro, e ele causa grandes perdas, tem o potencial de causar grandes perdas nesse solo. Então, pode chegar até 60% no caso de soja. Esse patógeno, a presença dele e o fato de causar a doença está muito relacionado com a presença de outros fungos naquele solo que poderiam controlar a função dele. Então, por exemplo, tricoderma e clonostax, quando eles estão presentes no solo, diminui a chance desse patógeno causar doença. Por que é importante, por exemplo, fazer essa análise genética do solo para descobrir a presença ou ausência desse patógeno e entender se ele tem esse risco de causar doença? Se você faz, como foi feito nesse caso aqui, essa análise no pré-plantio, então antes de plantar você já sabe que tem esse patógeno, tem o risco de causar doença, você consegue já tomar alguma decisão de manejo baseado nessa informação. Quais seriam essas decisões de manejo?
se eu tenho um patógeno e tenho risco de doença, eu vou saber se eu posso entrar com uma variedade um pouco mais resistente, se eu posso planejar minha aplicação de fungicidas mais direcionada para o ciclo de vida desse patógeno, se eu posso alterar a densidade de plantio, enfim, tomar diversas outras alterações de manejo, tendo uma informação genética precisa de que aquele patógeno está lá e tem o risco alto ou baixo de causar essa doença. Um segundo exemplo, podridão da parda da haste por Cadophora gregata. Então, novamente, esse é um agente causal habitante de solo, então um patógeno de solo, tem perdas estimadas ali que variam de 22% até 35%, mas quando ela é controlada, a gente vê um benefício real, um benefício em mais de $100 por hectare ali naquele exemplo de soja, quando se usa variedades resistentes, ou seja, não tem essa doença. Novamente, se eu analisar esse solo no pré-plantio e antes de plantar, antes de planejar meu plantio, eu souber, ele está lá, ele tem a capacidade, o potencial de gerar doença, tem o risco de doença, eu posso tomar decisões orientadas, decisões mais assertivas nesse manejo, que seria, por exemplo, uma escolha de cultivar resistente a esse patógeno. Então aqui eu dei 2 exemplos de patógenos de solo, mas isso não é, apesar de ser uma análise genética do solo, ela vai analisar todos os micro-organismos que estão lá, não só os que são causadores de doenças como tombamento e podridão, que são doenças de solo, mas também doenças da área foliar, uma vez que a palhada das cultivares interiores ficam lá naquele solo. Então, o terceiro exemplo que eu queria dar para vocês seria a detecção das doenças foliares antes do início da safra. Então, numa análise de pré-plantio, por exemplo, é possível detectar essas doenças que nas análises de metodologia normal, por exemplo, você mandar isso para um laboratório, eles não conseguem isolar alguns potenciais patógenos. Então, essa tecnologia de genética do solo permite, então, detectar esses diferentes patógenos e, uma vez detectando e determinando o risco de doença, a gente consegue determinar um manejo, um manejo específico. Então, aqui dando um exemplo de 3 doenças, mancha bipolares e de mancha-alvo, nas suas respectivas culturas, eles têm danos bem significativos, então, falando ali de mancha bipolares até 70%, e todos eles, sabendo da presença deles ou da ausência e do risco deles causarem doença, a gente consegue entrar com uma estratégia de controle. Seja estratégia essa direcionada para abrir o controle, seja essa estratégia direcionada para controle químico, ou de manejo mais por escolha de cultivar ou escolha de própria cultura a ser utilizada. Então, essa análise genética do solo ela é bem interessante porque uma única análise vai detectar as diversas doenças presentes naquele solo. Então, ela não é direcionada, só não vou buscar só um patógeno que eu acho que possa ter. Não, ele vai, através dessa análise do solo, identificar todos os micro-organismos presentes lá, e bactérias e fungos, e com essa identificação, então, a gente vai poder, no caso, falando de patógenos de solo, identificar todos esses presentes. Então, aqui eu trago só uma listinha de exemplos. Diversos patógenos detectados em diversas amostras, e aqui esse gráfico mostra a quantidade desses patógenos naquele solo. Então, eu consigo ter informação bem rica por uma única análise. Mas ele não mostra só patógenos. Ele mostra todos os micro-organismos presentes naquele solo. Isso faz com que a gente consiga interpretar essa informação e ver que outros micro-organismos, não só os maléficos, mas também os benéficos, os que poderiam proteger essa planta de doenças, poderiam aumentar a produtividade dela. E com toda essa informação somada e interpretada, a gente consegue realmente direcionar o manejo de doença. Como que é esse manejo, essa tomada, essa informação para o manejo de doença? É um direcionamento de tomada de decisão. Então, eu comentei com vocês nos exemplos anteriores de poder escolher entre cultivar, entre tipo de cultivo, variedade, direcionar a aplicação de defensivos químicos, mas talvez o principal, e aqui eu queria chamar bem a atenção para vocês, que o principal talvez seja, provavelmente a utilização dessa metodologia para direcionar o controle biológico. Então, agora eu volto naquela analogia que eu fiz de análise físico-química de solo.
se eu quero corrigir meu solo, eu mando para o laboratório, vejo o que está certo fora dos padrões de físico-químico e consigo corrigir lá pH, nutrição, enfim, vários outros fatores. Agora, se eu quero utilizar controle biológico ou inoculantes, eu não tenho um padrão, eu simplesmente vou utilizar porque é recomendação do fabricante ou porque eu venho utilizando nessa área. Então, até o momento não tinha uma análise que a gente conseguiria fazer para direcionar e orientar esse manejo de biológicos. E essa análise direciona exatamente isso. Então, se a gente voltar naquele exemplo de risoctônia lá, por exemplo, nesse solo aqui, a gente tem alta proporção de clonostaques e de tricoderma. Então, um solo desse estaria bem protegido para a risoctônia. Mas se a gente pegar essa terceira coluna aqui, que ela está bem baixinha, quase zerada, esse é um solo que poderia ser, caso tenha o risco de aparecer lá a risoctônia, seria muito interessante entrar com o controle pela aplicação desses micro-organismos. Então, entrar com a aplicação do tricoderma para proteger ou diminuir o risco de aparecimento de doenças de risoctônia. Então, ele não só dá o risco de aparecer a doença, mas diz como que a gente pode utilizar o controle biológico para mitigar esse risco e entrar com um manejo mais assertivo e mais produtivo. Essas informações e diversas outras a gente resumiu e colocou de uma forma muito interativa na plataforma chamada GoSolos. Então, é uma plataforma de análise genética de solo em que a gente, se dá passar, a partir do solo, de uma amostra composta de solo, muito similar com a amostra que é enviada para análise físico-química, mas uma amostra superficial. Através desse solo aqui, a gente extrai todo esse DNA, faz todo aquele passo a passo até obter a informação para dar uma informação útil para o manejo. Atualmente, essa plataforma está focada nesses 3 pilares aqui. O primeiro deles é identificar riscos de doença, então identificar todos os patógenos presentes naquela amostra de solo e o potencial deles de realmente causar doença, frente à saúde do solo, ou seja, identificar as funções e grupos de micro-organismos que são responsáveis por biocontrole, responsáveis por solubilização de fosfato, responsáveis por fixação de nitrogênio. Então, todos esses benéficos que vão dar índices de saúde do solo. E também sustentabilidade. Como esse solo é supressivo para outras doenças e resiliente para aguentar grandes alterações de manejo. Por exemplo, uma calagem muito grande, onde o solo tem a capacidade biológica de resiliência. Então, nesses 3 pilares, a gente consegue, então, a partir de uma informação genética do solo, dar informações confiáveis o suficiente para direcionar o manejo, seja ele manejo de biológico, manejo químico ou manejo como um todo. E aqui, esse direcionamento de manejo é bem interessante mostrar, porque toda essa informação genética gerada, então aquelas pecinhas do Lego completamente misturadas, mesmo quando depois ela é montada numa casinha, com essa montagem, com essa organização dos resultados, a gente consegue tirar muita informação. Então, dando aqui um exemplo de como é mostrado na plataforma, se a gente está comparando 2 talhões, e nesses 2 talhões a gente identificou Fusarium solane. Então, tem um risco de aparecer fusariose nos 2 talhões. Mas vocês conseguem ver pelo tamanho desse gráfico aqui que o risco nessas 2 áreas é diferente. Por que esse risco é diferente? Por que esse risco é diferente? Nessa área aqui, você tem bastante do patógeno causador da doença, mas também tem pouco dos micro-organismos que naturalmente já controlam esse patógeno. Então você tem ali um desbalanço entre o causador da doença e o possível biocontrole desse patógeno. Além disso, esse solo tem potenciais agravantes, como presença de nematóides, como outros patógenos, e tudo isso faz com que o risco desse micro-organismo identificado na análise genética de solo aumente o risco dele causar doença. Se eu tiver a mesma quantidade de Fusarium, mas um solo que tenha mais benéficos, maior quantidade desses micro-organismos que estão controlando essa doença e menos de outros fatores agravantes, eu vou ter um risco de solo menor. Então eu consigo tomar uma decisão direcionada para manejo desse talhão
diferente desse manejo aqui. Então, eu sei que esse manejo com um risco de fusariose maior, eu vou ter que entrar com uma atitude para evitar que esse risco se transforme na doença propriamente dita. Quais são essas atitudes? A própria análise também já direciona. Se eu sei que eu tenho pouco tricoderma, quase não tenho bacilos em comparação com uma outra área, eu posso entrar com biocontrole nessa área para evitar, para mitigar esse risco de doença. Então, ele já não só te diz qual que é o potencial problema, mas também já te direciona como resolver ou evitar com que ele aconteça. Então, essa plataforma GoSolos, ela faz parte da GoGenetic, que é uma startup de biotecnologia que trabalha justamente com essa informação genética, gerar informação genética. Então, a gente gera informação genética não só do solo, mas de todos os componentes, e utiliza essas informações genéticas para tomada de decisão no agronegócio. A gente não surgiu do nada, não veio do além simplesmente para trazer uma técnica aqui. A gente surgiu na Universidade Federal do Paraná, que é uma empresa que começou há 5 anos incubada lá na Universidade Federal do Paraná, e num laboratório que trabalha há décadas já com inoculantes e com informação genética para esses micro-organismos e a aplicação deles na agricultura. Então, como eu comentei, a gente começou em 2016 lá na Federal do Paraná e passou por diversos processos que começou com a demanda de produtores inoculantes, produtores de bioinsumos, para tecnologias que pudessem ajudar eles a implementar os seus produtos com maior confiança no mercado. Então, começou como prestação de serviço para esses produtores de bioinsumos inoculantes e foi se desenvolvendo ao longo do tempo até chegar numa área que a gente direcionou toda essa informação, toda essa experiência ao longo do tempo com esses players do mercado para entregar isso de uma forma mais direta para que os agrônomos em si consigam utilizar essa informação genética para tomar de decisão. Então, com a plataforma do GoSolos, lançada há uns 2-3 em outubro, então um mês, quase 2 meses aí, lançar uma forma de entregar para que os alunos consigam ter acesso a essa informação de uma forma mais simplificada e mais direcionada para tomar decisão. Apesar de a gente atuar bastante, então, nessa análise genética do solo, a gente atua em todo esse ciclo de obtenção, produção e uso de bioinsumos, sejam eles inoculantes ou biodefensivos, por diversas análises genéticas. Então, a gente atua desde prospecção de novos produtos e novos bioinsumos, tanto com sequenciamento de solo, identificação molecular desses micro-organismos, desenvolvimento de metodologias para padronização e registro desses micro-organismos no Ministério, passando pelo controle de qualidade. Esse controle de qualidade é chave, e a gente entende ele como chave, porque não adianta a gente ter esses 500 produtos no Ministério, que levam anos para serem produzidos, mas se na hora dele chegar na lavoura lá, ele não está com qualidade, não está com a quantidade de micro-organismos necessário. Então a gente atua fortemente nesse controle de qualidade, também utilizando genética. Não tem por que a gente não utilizar a confiança que tem uma análise genética para fazer o controle de qualidade desses insumos. E uma vez que eles foram desenvolvidos, foram produzidos com qualidade, uma vez que eles forem para o solo, a gente consegue utilizar essa metodologia de análise genética para entender como que eles estão atuando e verificar a função deles lá. Só falando um pouquinho mais para finalizar sobre controle de qualidade, a forma que a gente utiliza isso é justamente utilizar essas metodologias genéticas, essas metodologias de sequenciamento ou de detecção genética, para garantir que esses insumos biológicos sejam aplicados com qualidade. E o nosso principal diferencial aqui entre a metodologia clássica, que é utilizado de pegar esses micro-organismos, crescer em placa e verificar se eles estão por morfologia similares ao que deveria ser e numa quantidade boa, é utilizar o PCR quantitativo, a mesma metodologia que a gente utiliza para exame de Covid, por exemplo, para quantificar esses bioinsumos
diretamente no produto, sem necessidade de cultivo. Então, a gente consegue fazer isso com a confiança de uma análise genética, com a confiança do DNA, em um tempo muito menor, poucas horas. Então, se a gente for comparar, por exemplo, com o bradyrhizóbio, essa metodologia com o bradyrhizóbio leva cerca de 7 dias. Então, você produziu um bradyrhizóbio como inoculante, ele tem que levar pelo menos 7 dias para saber se ele está ok para ser vendido. A gente consegue fazer isso em menos de 4 horas. Se a gente passa isso para fungos, esse problema é potencializado. Então, isso pode levar 14 até 30 dias para esse fungo crescer em placa e você ter certeza que o teu produto está ok. Nessas mesmas 4 horas, a gente consegue entregar isso com uma confiança numa análise genética. Então, só para concluir aqui o raciocínio, eu trouxe para vocês um pouquinho do que a gente trabalha com genética de solo, que seria obter essas informações genéticas dos micro-organismos presentes no solo, interpretar elas para diversos fatores, como, por exemplo, risco de doença, saúde do solo e supressividade desse solo, para que a partir dessas informações a gente consiga direcionar o manejo desse solo, o manejo biológico desse solo. E esse direcionamento de manejo biológico do solo é muito direcionado para a utilização de bioinsumos, que seria tanto na parte nutricional, através de inoculantes, como na parte de biodefensivos. Então, obrigado a todos pela paciência. E aqui tem alguns contatos nossos, se tiverem algumas dúvidas, se tiverem comentários a respeito, eu estou à disposição. Obrigado. Eduardo, só uma dúvida. Na área de bioinsumos, vocês já estão fazendo esse teste, vamos dizer, teste rápido de 4 horas, né? É mais para solos ou também para outros tipos de produtos? A gente já tem vários clientes que produzem bioinsumos, que eles já estão com esse sistema de qualidade nas fábricas, então eles já estão padronizando, utilizando em paralelo para passar a utilizar somente ele. Então, com ele, eles conseguem, por exemplo, liberar um lote muito mais rápido, evitar contaminações. E a gente está desenvolvendo um modelo agora que mesmo os produtores on-farm, que produzem esses bioinsumos na própria fazenda, consigam utilizar isso também de uma forma mais rápida. Então, já está sendo utilizado. A preocupação é os on-farm, né? Porque você sabe o que você coloca, mas você não sabe o que você está tirando, né? E muitas vezes o produtor, achando que está fazendo algo benéfico para a lavoura, ele acaba podendo prejudicar todo esse processo, né? Então a agrogenética já está bem avançada nesse produto. Sim, sim. Então, é bem interessante para um farm justamente porque ele não tem o tempo de espera. Se ele produziu ali o micro-organismo, ele vai ter que aplicar logo em seguida. Então, ele muitas vezes não tem nem esse tempo de espera de plaquear esses micro-organismos, esperar crescer em placa para ver se é o micro-organismo mesmo que ele queria, mesmo morfologicamente. Então, nessa forma, numa análise genética, ele vai ter a garantia antes de, por exemplo, aplicar um contaminante, algum produto que pode causar risco tanto para a plantação quanto para ele mesmo, ele já vai saber em poucas horas se está com a qualidade adequada. Maravilha. Alguém tem alguma pergunta? Não havendo, nossos agradecimentos ao Eduardo, então, pela palestra e à Agrogenetic pela parceria no evento.